Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Não vou dizer que estou de volta, né? Mas senti no coração de vir aqui gravar um vídeo e vou gravar. E assim eu vou indo, né? Se eu sentir de gravar mais vídeos eu vou vir. Até essa semana eu tava conversando com a Valentina, né? Olhando os meus vídeos antigos. A Valen tem um canal também, então a gente olha os dela. E a gente não tem muito isso com a Vitória, né? Que eu dei uma pausa das redes sociais desde novembro do ano passado, se eu não me engano. E meio que parei com tudo enfim, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E como eu estou, como está tudo. Eu me decepcionei bastante, assim, com as redes sociais. E hoje eu entendo que a culpa não é das redes sociais e a culpa é minha. Ou foi meio em criar expectativa com pessoas que eu não conhecia, enfim, com movimento. Eu comecei a perceber naquele momento que aquilo estava me fazendo mal, né? Eu via todo mundo andando muito rápido, todo mundo fazendo muita coisa, todo mundo dando conta de muita coisa, e eu me via não conseguindo estar assim naquele momento e me cobrando muito, como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errada, como se eu estivesse deixando a desejar, como se eu não estivesse rendendo, como se eu estivesse fazendo o meu mínimo, ou como se as coisas não acontecessem pra mim, e só acontecessem para as outras pessoas. E por mais que a internet seja algo que as pessoas postam só o que elas querem que a gente veja, tem muita coisa que não é real, também tem muita coisa boa assim que acontece para outras pessoas e tá tudo bem. E dentro de nós a gente tem sentimentos como inveja, como ciúmes, como a fulaninha é preferida de Deus. E o que acontece? Isso aqui tá dentro de mim e não é culpa das outras pessoas. Então eu tenho que ressignificar isso dentro de mim. Isso é claro, todo mundo sente, nós somos falhos, somos pecadores, né? Eu sempre falo isso aqui. E a gente tem que monitorar os nossos sentimentos. Então, por um momento eu achei que eu deveria me afastar, né? Entender qual que é o meu propósito, o que eu realmente quero passar. E sempre no fundo do meu coração foi passar coisas boas, né, para as pessoas. Mas eu meio que me perdi com tudo isso e aquilo tava me fazendo mal, então eu vou cortar o mal pela raiz, então, né? E hoje eu tô acessando as redes sociais, né? Tô postando um pouco menos, assim, da minha vida, porque eu usava bastante o Instagram, então tô um pouco mais reservada, assim. Às vezes eu posto, às vezes não posto, às vezes venho, às vezes não venho. E só que eu entendi que o problema não é das pessoas, quem tem que resolver isso sou eu, né? Eu tenho que saber lidar e a gente tem que estar atento a entender o que Deus quer trabalhar em nós, né? A gente saber perdoar, a gente saber ser generoso, a gente saber ter empatia, a gente saber a não ficar julgando. Ai, fulano faz isso, isso, isso. Meu Deus, que horror isso, né? E quem somos nós para julgar, né? E tenho aprendido bastante isso. E outra coisa que tem feito bastante parte dessa minha pausa, né? Porque a gente tem que saber quando pausar, quando acelerar. E desde que eu engravidei da Vitória em 2022, eu comecei a desacelerar, porque eu pedi muito para Deus, né, que a gente queria ter um novo bebê e que se fosse da vontade dele, eu ia diminuindo meu ritmo de trabalho profissional, porque eu queria acompanhar mais a minha gravidez, eu queria viver aquele momento, né? Porque a Valentina eu trabalhei no último dia, assim, eu trabalhei até na segunda, na terça ela nasceu, e não me arrependo de nada, tá? Foi tudo como tinha que ser. Eu sou muito grata a tudo, minhas gravidezes, as duas foram muito tranquilas, assim, graças a Deus, né? Então não tenho o que reclamar. Então, mas eu queria aproveitar mais, eu queria curtir. Então, confiando assim no que eu tinha sentido no meu coração e pedido para Deus, eu fui desacelerando e tomando decisões sem estar grávida, sem nada. Eu só fui tomando algumas decisões. E eu comecei a tomar essas decisões assim em abril. E em junho eu já estava grávida. Então foi tudo muito rápido e aquela resposta foi uma resposta de Deus para mim. A gravidez foi uma resposta, né, de que eu tava no caminho certo, que eu tinha confiado, né, e Deus proveu.
a minha gravidez. Tá aí a Vitória, já tá com 2 anos, fez agora mês passado. Eu vou botar algumas fotinhas no final do vídeo, assim, pra vocês verem algumas coisas que aconteceram, que eu fiquei fora, né? Algumas coisinhas, assim, poucas coisas, assim, que eu registrei. Então, foi uma resposta de Deus pra mim. E desde que eu tirei, assim, o pé do acelerador, pra falando mais, assim, a gente tinha a empresa em sociedade com as minhas irmãs, né? E eu e não fiquemos só com uma. A gente saiu, né? Foi, assim, bem difícil, assim, porque eu amava trabalhar com elas, assim, a gente sempre se dava tudo bem, por mais que tinha desafios, mas a gente sempre se deu muito bem, né? Mas era uma coisa, assim, que eu sentia que eu tinha que fazer pra diminuir o passo, sabe? E a gente fez isso e veio a confirmação da gravidez, né? E depois de lá, Deus vem trabalhando muito no meu coração. Esse outro lado que eu tô começando a entender e apreciar mais. Eu sempre quis curtir muito as meninas, assim, do nascimento delas, né? Acompanhar cada fase e tal. Mas eu sempre também fui muito apegada a trabalhar, a conquistar, a crescer, a ter as coisas. Desde pequena, o pai e a mãe contam, né, que eu tinha 7, 8 anos de idade, eu já queria vender melancia, eu queria vender, eu queria trabalhar, eu sempre quis muito ter o meu dinheiro, sabe? E isso vem muito forte dentro de mim desde que eu era pequena, né? E por muitas vezes eu me peguei com o meu coração no dinheiro, nas coisas que eu queria ter. E Deus vem me ensinado uma outra coisa também. E não que seja errado, tá? Não é errado trabalhar, não é errado conquistar essas coisas, não é errado querer ter dinheiro, não é errado porque o dinheiro ajuda muitas pessoas, né? O dinheiro muitas vezes é motivo de briga, a falta dele, né? A falta quanto ter também é o motivo de briga de muitas famílias, mas muitas vezes por não ter, aí o marido quer comprar uma coisa, a mulher quer comprar outra, mas não pode, tem que guardar, tem... Então, muitas vezes o dinheiro, ele é um motivo de briga, né? Então, ele é muito importante, sim. A falta dele traz bastante problemas, né? Então, não tô aqui pra dizer que dinheiro não é importante, porque tem muitas coisas que eu almejo também. Viajar, ter outras coisas, outros sonhos, que tudo precisa de dinheiro. E que tem dentro do meu coração essa vontade. Mas hoje eu coloco nas mãos de Deus. E a hora certa, Ele vai prover, se eu estiver preparada, se for para mim ter, se eu souber o que fazer, porque eu sempre digo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, hoje eu tenho essa consciência, né? Mas há anos atrás, eu botava uma coisa na cabeça, eu tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar até conseguir aquilo, e não sossegava, né? E desde que eu tive as meninas, isso foi mudando. Mas hoje eu busco outras coisas além disso. Isso não é o motivo principal da minha vida, né? Trabalhar para conquistar coisas. Muitas vezes eu fui essa pessoa, essa guerreira. E hoje eu busco a completude em outras coisas, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Já trazendo esses exemplos para vocês entenderem um pouco e terem essa visão também que é importante. Como eu disse para vocês, não é errado, né? Mas a gente não pode se distrair com outras coisas. Tanto na rede social, né? Quanto no mundo em si, às vezes perder momentos da vida ou não aproveitar as pessoas que a gente ama porque a gente tá focado naquilo, naquele objetivo, porque as coisas da terra, os materiais, eles vão passar, eles vão ficar. A gente vai partir para outro lugar e vai ficar tudo aqui, né? Então eu tenho como exemplo para dar para vocês que me fez ficar muito pensativa e Deus foi me dando essa clareza. Foi o Júnior, eu não lembro agora, fugiu o sobrenome dele, criador do livro Café com Deus Pai. Eu assisti um podcast dele, do Joel J, até indico pra vocês, tá? Que foi muito bonito, eu aprendi muito. Então, eles são muito generosos, assim, a família toda deles. E ele falou uma frase que me pegou, assim, que foi ali que eu vi, né? Como, tipo, a gente é mesquinho. Eu, no caso, né? Que ele sempre falou assim, ó, que ele sempre quer doar mais do que ele tem.
São pessoas que muitas vezes, por várias fases da vida deles, doaram tudo que eles tinham, sem medo, assim, e confiando que Deus daria a provisão, daria o alimento, daria o que eles precisassem, né? Então, eu fiquei chocada com aquela frase, né? Eu sempre quero doar mais do que eu tenho, porque o que acontece? As boas obras, tudo que a gente fizer aqui para as outras pessoas, vão se juntar lá no céu. E os bens materiais, eles vão ficar. Então, na verdade, aquilo foi lindo, assim, e me pegou, sabe? Eu pensei assim, porque não pensem que eu tô falando isso aqui pra vocês e que eu sou a pessoa mais generosa do mundo. Eu ajudo, assim, ali no mercado tem como ajudar bastante coisa, assim, mas eu não, nem perto, assim, de dar tudo o que tem, assim, e não por não poder, assim, mas tu fica pensando assim, né, que, nossa, ó, o coração dessa pessoa, né? E a gente às vezes é mesquinho, porque às vezes a gente se mixa, né, por uma coisinha ou outra, às vezes perde um amigo, perde uma pessoa por causa de, de coisas mesquinhas, né? E outra coisa também que eu achei, assim, muito legal é que o Frei Gilson, não sei se vocês conhecem, ele fez voto de pobreza, né? Ou seja, ele nunca vai ter nenhum bem material, nem nada. E o Papa, que faleceu agora há poucos dias, né? Ele também tinha feito esse voto de pobreza e o patrimônio dele era $100, né? Ele abriu mão de ter o salário aquele mensal por ser Papa, né? Ele fez voto de pobreza, ele não tinha conta bancária, ele não tinha nada. Então, ele deixou um legado incrível, um exemplo de amor, de paciência, de compaixão. Ele ajudou muitas pessoas, ele trouxe muita luz, assim, ele era muito genuíno, assim, sabe? E deixou um legado incrível. E as obras dele foram tudo para o reino de Deus, né? Então, ele não deixou nada aqui nessa terra. Então, são coisas, assim, que eu não tô aqui vindo dizer para vocês que é errado, porque eu penso em construir uma vida boa, em deixar coisas para as meninas, né, para elas terem um pouco mais de facilidade na vida delas, né, ter um pouco mais de, viver um pouco mais de coisas que de repente eu não vou viver, mas não é isso que eu quero colocar no coração delas, né, e é isso que eu tô trabalhando no meu coração, pra gente não se distrair, né? Porque muitas vezes a gente compra as lutas erradas, a gente compra as batalhas erradas. E esse mundo da internet, que eu tô aprendendo a parar de falar mal, que eu tenho que eu filtrar, eu entender o que é bom, o que não é bom, né? Mas esse mundo da rede social, ele nos apresenta um mundo que a gente não conhece, que a gente não conheceria se não tivesse a rede social, né? Viagens para tal lugares, a pessoa tem um carro, uma casa, um emprego, um trabalho, uma vida diferente, que é completamente diferente da vida que eu vivo, então a vida do fulano é melhor. Então, o mundo em si, ele apresenta distrações pra gente, coisas pra gente conseguir. E é importante a gente sonhar, a gente ter vontade, a gente ter projetos, a gente se manter ativo, querendo viver, querendo fazer alguma coisa diferente, né? Isso é muito importante. Tanto que quando eu fiquei parada agora, assim, só trabalhando, só cuidando da casa, só cuidando dos filhos, que não é só, tá? E é uma das coisas mais importantes da nossa vida, que eu também quero ressaltar isso. E esse vídeo já ficou longo, mas que eu queria abordar todo esse novo pensamento que eu tô tendo, sabe? E para trazer para vocês. Então, que a gente não se distraia e que a gente tenha consciência de que tem coisas que completam a gente, que a gente tá buscando e nunca vai completar. Então tem coisas mais simples que a gente já tem, que já estão no nosso dia, no meu dia, no seu dia, que são incríveis, que são maravilhosas e muitas vezes a gente não está observando, está deixando passar por causa de todas essas distrações que existem no mundo, ou dessas vontades, desses anseios de conquistar mais coisa. Então olha para o lado, olha para as pessoas que você tem à sua volta,
olha para todos os detalhes do seu dia que são muito incríveis. Por exemplo, aqui agora eu acabei de passar um cafezinho, tá um cheirinho de café maravilhoso que eu adoro. Eu adoro fazer um chimarrão, eu adoro ir visitar minha mãe, ir visitar minha avó, que graças a Deus tá viva, com uma saúde muito boa, então eu aproveito bastante isso. E são coisas simples que a gente tem acesso. A nossa saúde, né? Então tem o lado bom da internet também é que muitas vezes eu sigo mães atípicas, né, que têm filhos com deficiência, e tu vê que às vezes a gente reclama da nossa vida. Ai, a criança tá brabinha hoje, tá? Tá com sono, tá me dando trabalho. Mas muitas vezes uma mãe que tem um filho com deficiência passa muito mais trabalho, tem muito mais desafios e tá lá firme e forte. Então a gente tem que parar de reclamar demais e agradecer mais. Então é esse o meu intuito de voltar, de trazer para vocês essa outra visão e que a vida pode ser sim maravilhosa com coisas simples e que a gente não se distraia com outras coisas e que a gente saiba ser feliz no pouco para que, se Deus quiser, Ele nos dá esse muito que a gente muitas vezes tanto espera, né? E então é isso, tá bom? Vou botar algumas fotinhos aí para encerrar o vídeo, ficou bem longo. Espero que vocês tenham gostado de vir me ver falar de novo. Se não gostaram, tá tudo bem. Se não tiver muitas visualizações nesse vídeo, tá tudo bem também, porque esse não é o intuito. Quem tiver que ouvir essas palavras vai ouvir. E é uma coisa que eu tô bem tranquila, porque eu criei o canal numa fase que eu era bem novinha, que eu tava descobrindo muitas coisas e era tudo muito novo, então eu criei o canal e saí tagarelando um monte de coisa. Tem coisas que eu não penso mais como eu pensava antes, mas tá tudo bem, fez parte dessa Tamara. Provavelmente daqui uns anos eu vou estar mais amadurecida, né? E de repente vou pensar alguma coisa diferente. Mas é sobre isso, então eu me perguntava às vezes, eu desisti do meu canal, né? Eu não posso desistir. Eu nunca criei muita expectativa aqui com o canal, né? E tem bastante pessoas que me acompanham, que falavam que sentiam minha falta e tal, pra mim não desistir. Não foi desistir, foi dar uma pausa mesmo. Às vezes a gente precisa pausar, outras vezes acelerar. É cada fase, né? Às vezes a gente tá bem, um dia tá muito feliz, outro dia já tá muito triste, nem sabe por quê. Mas é essa a vida, né? Tá bom? Tem bastante coisa pra voltar a falar com vocês, mas não tem como falar tudo num vídeo só. Eu acho que eu gravo outro vídeo nos próximos dias agora pra gente conversar um pouco mais, falar um pouco mais sobre outras coisas de repente. Comentem aqui o que vocês queriam ver, entender, o que vocês acham. E a gente vai mantendo essa troca aí pra gente ter uma conexão aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.